Olha só, Felipe Araújo já está conosco, vai dividir a tela do canal 20.1 a partir de agora. Ele é analista financeiro e auditor fiscal do trabalho. O Congresso está aprovando um novo IR, um novo imposto de renda. Nesse novo imposto de renda, quem hoje declara imposto vai passar a não declarar, porque vai aumentar a faixa de isenção. E ele vai explicar para a gente agora quem pode ser beneficiado com isso, quem pode ficar de fora e passar a não pagar, não declarar o imposto de renda. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ari, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando conhecimentos. Vamos aqui falar um pouco, só corrigindo, tá? Eu sou auditor fiscal da Cefaz Piauí e ex-auditor da Receita Federal, mas Certo. só para ponderar isso. Em relação a esse projeto, é um projeto que vai beneficiar muitas pessoas, inclusive, né, mais quem ganha menos, né, mas também as pessoas que ganham mais, porque o cálculo do imposto de renda, como ele é feito por faixas, todas as faixas vão mudar e vai acabar beneficiando toda a população, tá? Seja quem ganha menos ou quem ganha mais. Então, atualmente, a gente tem que as pessoas que ganham até 1.903,98, elas estão isentas de pagar imposto de renda, inclusive de fazer a declaração anual, que são obrigadas. E esse valor, com a nova proposta, que tende a ser aprovado o quanto antes, já foi aprovado na Câmara, está esperando apenas a aprovação no Senado para ir à sanção presidencial, esse valor vai para mudar para R$ 2.500. E aí, com isso, pessoas que antes pagavam, por exemplo, ganhando R$ 2.300, R$ 2.400, passarão a não mais pagar tributos e terão aí um retorno desse valor. Então você vai ter uma faixa aí que vai ser beneficiada de pessoas que atualmente pagam. Agora, esse tem um texto base e tem várias outras propostas que estão sendo discutidas, não é, Felipe? Ainda não está fechado o que vai vigorar depois que for aprovado no Senado também, até porque se houver alteração, volta para a Câmara, não é isso? Isso. Na verdade, já tiveram algumas alterações na Câmara. As principais foi a redução da tributação sobre dividendos, que diminuiu de 20% para 15%, tá? E isso só vale para empresas, né, que estão acima de faturamento de 4.800.000, ou seja, as microempresas e empresas de pequeno porte, né, do Simples Nacional, não entram nessa tributação sobre os dividendos. E nós também tivemos a mudança aí do desconto simplificado, que é algo que beneficia a população, e esse limite ele também foi aumentado, foi melhorado. E aí, claro, se houver alterações no Senado, volta para a Câmara para analisar essas alterações, ok? Caso não tenha alterações, isso já vai para aí a sanção presidencial. Lembrando que eu falei apenas uma faixa, né? Mas todas as outras faixas irão mudar. Então eu tenho lá a última faixa, né? Que é quem ganha hoje acima de 4.664 aproximadamente, esse valor vai passar para R$ 5.300 e a última faixa a tributação é de 27,5%. Então, essas pessoas que ganham um salário maior vão ter esse pedaço aí um pouquinho que vão, né, ser tributado a uma alíquota menor e vão ter um retorno também para reduzir aí um pouco esse impacto, principalmente que está causando aí da inflação no poder de compra das famílias. Estou conversando aqui com o analista financeiro e auditor fiscal do Estado, Felipe Araújo. Felipe, muito se reclamava de que há vários anos não era feita a correção da tabela do imposto de renda. O que isso quer dizer? Que a inflação estava corroendo o salário dos trabalhadores, mas como não havia correção do imposto de renda, as pessoas que ganhavam menos estavam sendo incluídas no imposto. Quem não pagava estava passando a pagar, né? Porque não avançava essa faixa, então a inflação correndo e a base de contribuintes só se alargando. Bom para o governo. Essa mudança fez essa compensação ou não foi suficiente? Na minha visão, tá? E aí, claro, já complementando o que você falou, nós estamos há mais de 5 anos sem ter essa atualização. E a ideia é que essa atualização ela fosse pelo menos anual e tivesse aí pelo menos a reposição da inflação ou então do salário mínimo. E como você bem falou, ao longo dos anos, muitas pessoas que não pagavam tributo, a terem o seu, né, pagavam o imposto de renda, a terem o seu salário aumentado, né, pelo salário mínimo, na maioria das vezes, acabavam tendo que pagar tributos.
Na minha visão, esse ajuste ainda é pequeno em relação a como deveria ser, tá? Se a gente fosse atualizar, o necessário seria aí um valor pelo menos de R$ 3.500 que fosse isento, né? Porque acho que um mínimo aí que as pessoas têm, as famílias têm para poder ter a sua subsistência da melhor maneira possível. Então, na minha visão, ainda foi modesta essa alteração e a gente espera que ao longo dos anos esses não ajustes que ocorreram durante esses 5 anos, eles sejam compensados ao longo dos próximos anos. Muito bem. E a declaração de imposto de renda simplificada, que fez a felicidade de muita gente, porque declarar imposto de renda, o ideal é que você contrate mesmo um contador para fazer isso para você, para depois não cair na malha fina por um erro de declaração. Mas essa declaração simplificada melhorou a vida, inclusive, dos contadores. Ela permanece nessa reforma do IR? Permanece sim, tá? E aí, claro, existe um limite lá que você pode deduzir de forma simplificada, mas ela permanece e realmente ajuda muitas pessoas que às vezes não conhecem, né? Ou têm dificuldades em ter lá todos os seus gastos com despesa, com saúde, com educação, para que eles possam estar declarando esses valores. Então, existe sim a declaração simplificada, na verdade, ela iria continuar, mas um valor bem menor. E aí, com a alteração que teve na Câmara, esse valor foi melhorado e eu acho que isso beneficia muito toda a população. Lembrando, Ari, que em relação, né, ao Brasil, com essa alteração, a estimativa é que 5 milhões, né, e 600 mil pessoas que antes declaravam para o imposto de renda, agora não mais precisarão declarar. No Piauí, esse número é de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Agora, para encerrar a entrevista com o analista financeiro e auditor fiscal Felipe Araújo, tenta explicar para a gente o seguinte: o governo não vai fazer essa perda de arrecadação à toa, quer dizer, o governo precisa cada vez mais de impostos para bancar o seu déficit, né? Déficit que aumenta ano a ano. Então, como é que o governo vai abrir mão de imposto no momento em que ele precisa arrecadar mais? Qual é o mistério por trás disso? Ele vai compensar essa perda de que forma? Quem vai pagar mais? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar, né, que mesmo em tempos de pandemia, Ari, a gente está tendo, né, um aumento da arrecadação. Isso é notório, principalmente na União e nos estados. Né? Se a gente for fazer um comparativo, eles vêm aumentando, muitas vezes causado também pela inflação, né, dos produtos que estão aumentando, então isso acaba aumentando ali a arrecadação dos produtos. Vale lembrar que, além disso, você tem que pensar que passamos 5 anos sem ter essa atualização. Então, o governo ele vinha ganhando ao longo dos anos mais, né, a arrecadação ao não atualizar essa tabela, ok? Claro que toda renúncia de receita, e quando a gente fala nisso, diminuição na carga tributária, redução da arrecadação para o governo, isso deve ter uma medida compensatória, né? No caso, é claro que não vai suprir isso, mas isso foi abordado na forma de tributação do imposto de renda sobre os dividendos, em que os sócios de empresas recebem os lucros lá e dividendos pelo seu capital aplicado. Então, isso vai ser tributado em 15%, é uma forma de compensar, mas, na minha visão, isso não chega a igualar, porém, o governo vem ganhando ao longo dos anos e agora é uma medida de compensar esses ganhos, devolvendo para a população um imposto menor para que as pessoas possam utilizar esses recursos no seu dia a dia, na sua subsistência. Muito bem, Felipe Araújo explicando para a gente as mudanças no IR, né, que vão beneficiar pelo menos essa parcela da população. Felipe, muito obrigado, bom feriado para você. Obrigado, bom feriado a todos.